Bíblica Dominical, lição de número 13, para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens CPAD, cujo tema do trimestre é Jesus, o Filho de Deus. Estamos estudando sobre os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje vamos estudar a lição de número 13, para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Queremos informar a você que as lições estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que acessou o nosso canal pela primeira vez, é muito bem-vindo também. E olha, meus queridos irmãos, hoje faremos a conclusão do nosso trimestre baseado no Evangelho de João, mostrando sua importância para a desconstrução das heresias e a solidificação da fé no Filho de Deus. João caminha para a conclusão de sua obra quando anuncia o propósito de seus registros, como, aliás, se viu desde as primeiras palavras do seu Evangelho. É interessante saber que o apóstolo explica que são inúmeros os sinais não registrados, indicando como precisou fazer uma seleção de 7 sinais para compor seu testemunho pessoal da divindade de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você para irmos ao cabeçalho da nossa lição de hoje, lição de número 13. Lição de número 13, que tem como tema para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O texto principal está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, que diz assim: Estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ao resumo da nossa lição. O resumo da lição diz assim: Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela propagação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. Primeiro objetivo, mostrar a incredulidade de Tomé. Segundo objetivo, explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. E o terceiro objetivo é saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter a vida eterna. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você a continuar conosco. Certamente teremos uma aula maravilhosa. No primeiro ponto, nós vamos estudar a incredulidade de Tomé. Isso mesmo. No segundo ponto, a incredulidade e heresias. E por último, no terceiro ponto, nós vamos estudar a fé no Filho de Deus. Cada ponto tem seus subtópicos. Então, pega uma caneta, pega um papel para você fazer as suas anotações e preparar a sua aula. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a incredulidade de Tomé. Primeiro subtópico, a exigência de evidências. Veja, meus queridos irmãos, que no domingo da ressurreição, à tarde, Jesus aparece aos discípulos que estavam reunidos a portas fechadas com medo dos judeus. Talvez pelo fato de já circular a falsa notícia plantada pelos sacerdotes de que eles, os discípulos, teriam furtado o corpo de Jesus. Depois de saudá-los, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado numa prova cabal de sua humanidade. O mesmo corpo crucificado havia ressurgido dentre os mortos, embora não mais sujeito às limitações físicas. Os discípulos se alegraram ao ver o Mestre. Foi nessa ocasião que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, operando a obra da regeneração, como estudamos no capítulo de número 4 do nosso texto. É importante dizer que Tomé não estava presente naquela ocasião e soube depois do acontecido, embora todos os discípulos testificassem de que haviam visto a Jesus. Ele, Tomé, não acreditou no testemunho dos discípulos.
Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. A exigência de Tomé era muito específica. 8 dias depois, Jesus reaparece e se dirige diretamente ao discípulo descrente. Disse Jesus: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Nenhuma outra exegese se permite ao texto senão a de que Jesus considerou a atitude de Tomé uma nítida manifestação de incredulidade pela rejeição do testemunho verbal. Veja, meus irmãos, foi justamente a suficiência do anúncio da ressurreição que Jesus salienta em seguida. Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Muito bem, meus irmãos, convido você agora para irmos ao segundo ponto da nossa lição, a incredulidade e heresias. Primeiro subtópico, nos dias de João. Veja que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias para negar e atacar a verdade. Já nas primeiras décadas da igreja primitiva, surgiram diversas heresias que visavam perturbar a fé cristã. Veja, meus irmãos, que os apóstolos se puseram a refutar esses falsos ensinos, como lemos principalmente nos escritos de Paulo e também nos escritos de João. No segundo tópico, meus irmãos, vamos estudar o que é o gnosticismo, do grego gnosis, que significa conhecimento. O gnosticismo reivindica a posse de conhecimentos secretos que, segundo eles, os tornam superiores aos homens comuns. Esse conhecimento é diferente do conhecimento intelectual, acadêmico, empírico, mas trata-se de um saber espiritual intuitivo, adquirido de forma puramente espiritual através da experiência direta, algo sobrenatural. Agora, irmãos, é preciso dizer que, na verdade, não existe tal conceito de gnosticismo cristão, pois o verdadeiro cristianismo e o gnosticismo são sistemas de crenças que se excluem mutuamente. Os princípios do gnosticismo contradizem o que significa ser cristão, portanto, embora algumas formas de gnosticismo afirmem ser cristãs, elas são decididamente não cristãs. O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos, influenciado por filósofos como Platão. Meus irmãos, o gnosticismo ensina que há um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Veja, meus irmãos, que doutrina maléfica, que doutrina infernal ensinada nas igrejas no primeiro século. Terceiro ponto, a fé no Filho de Deus. A fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que ele é o Filho de Deus que se encarnou para redimir a humanidade perdida. Agora, meus queridos irmãos, não podemos nos contentar com qualquer revelação que seja inferior a esta verdade plena. Precisamos compreender sua missão salvífica e não confundi-la com qualquer outra expressão religiosa. No panteão do presente século, muitos pretendem situar Jesus apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. Crendo no Jesus das Escrituras, temos vida em seu nome e vida para sempre. Em João, descobrimos que crer em Jesus como Filho de Deus nos traz vida abundante.
uma vida eterna, da qual desfrutamos desde o presente, como participantes das virtudes que Cristo nos dá. Meus queridos irmãos, Ele é o Deus eterno, o Eu Sou, o bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo, o intercessor fiel, o doador do Espírito Santo, a ressurreição e a vida. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento e cada dia para que conheçamos mais a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele viva em nós e se manifeste ao mundo por meio de nós. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Ele, nosso tributo de gratidão, de honra, de louvor e de adoração. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da aula de hoje. Não deixe de ativar o sininho de notificações, assinar o canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. E eu aguardo você para o próximo trimestre, onde estaremos juntos estudando a palavra do Senhor. Convido você a permanecer conosco no próximo trimestre. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe sempre.